A ideia é um pouco a gente discutir e pensar um pouco sobre o papel da arte hoje em dia, né? Com esses dois eixos, o eixo da política, da arte política, né? Da arte dialética, e o eixo da periferia, né? Que você está trabalhando com arte, está produzindo arte, né? Você está tá existindo fora do eixo central, né, que é legitimado pela indústria cultural. Ou seja, você produz arte de um lugar distante, né, quase um lugar do não arte, né, quase um lugar do outro para se transformar em arte, né. Então tem uma discussão muito bacana aí. O Rodrigo é do Observatório de Favelas lá da Maré, né, que é um projeto muito bacana, um projeto assim vitorioso já pela, né, e aí você fala aí sobre o seu trabalho. Então, boa tarde, meu nome sou Rodrigo, eu trabalho no Observatório desde 2006, minha formação é em Psicologia, eu trabalho em Psicologia e trabalho mais dentro do Observatório na área de Direitos Humanos. Com trabalhos hoje em dia a gente tem trabalhado muito a questão de redução de homicídios, a questão da violência letal, de uma forma não só no Rio de Janeiro como no país inteiro, né? A gente tem algumas articulações com o governo federal, com centros de pesquisa para estar tentando resolver esse problema e articulando sociedade e poder público para, né, sensibilizar e tomar alguma medida para esse problema. Então, acho que vale até para fazer uma introdução da participação do Observatório para provocar, iniciar uma provocação assim, de debate, falar um pouco sobre como se pretende o Observatório. O Observatório é uma organização, é uma organização da sociedade civil, mas que como esse campo ele comporta uma grande diversidade de instituições. O Observatório ele tem uma vocação, uma missão muito específica, assim, de certa maneira. O Observatório ele se pretende uma instituição que desenvolve pesquisas, experiências, enfim, que desenvolvam trabalhos que tenham como final e tenham como produto final a produção ou o aperfeiçoamento de políticas públicas. Então é uma instituição, uma organização da sociedade civil, uma ONG, né, que tem como intuito principal estar tensionando o Estado e estar tensionando o poder público, né, de uma maneira mais ampla para a efetivação de direitos, para a redução de desigualdades, assim, mas sempre com esse diálogo mais voltado para as políticas públicas e equipamentos públicos e tal. O Observatório ele trabalha em 3 vertentes. Uma vertente de desenvolvimento territorial que é mais ligada a pesquisas estatísticas, mais para levantar perfis socioeconômicos de determinadas localidades e tal. Inclusive, no momento, acho que o único projeto nesse campo é o Censo Maré, que na verdade é uma atualização do Censo Maré que foi feito há alguns anos atrás. Existe ainda a vertente de direitos humanos, que é onde eu trabalho, que está mais ligada à questão da violência urbana hoje em dia. Ainda que o Observatório tenha também como uma de suas missões trazer, está debatendo assim, as visões que as pessoas têm da favela, das favelas, né? Que sempre é a visão mais difundida está sempre a favela como um local de carência, como um local de falta e como um local, como se a violência fosse algo da essência da favela, né? Sempre colocado dessa maneira. A gente quer reverter isso e justamente trabalhar com a ideia de favela como potência, como criação, né? Mas apesar disso, a violência é um problema que atinge a favela de uma maneira grave, né? Então assim, não tem como virar as costas também para isso, então nós trabalhamos também nessa vertente, né? Com esse intuito de estar discutindo mais a política de segurança. E na área de comunicação e cultura, que na verdade talvez seja a área mais investida hoje em dia do Observatório de Favelas, né? Tanto na parte de comunicação com a parte mais institucional, né? Isso é chamada comunicação institucional mesmo, que são o blog, todo o trabalho voltado do Observatório ser para publicação em jornais, para estar incidindo, né, no debate público de alguma maneira. E existem outros projetos como a SPOC, que é a Escola Popular de Comunicação Crítica, a Escola de Fotógrafos, que é ligada a uma outra
é uma espécie de outra, é uma instituição autônoma que funciona junto com a gente, que nasceu da SPOC, que é o Imagens do Povo, não sei se alguém conhece, vocês conhecem, que foi a primeira turma de escola de fotógrafos populares, o nome da escola. A primeira turma que foi formada decidiu criar uma agência para poder estar difundindo e comercializando o seu material. Então, foi criada uma agência de fotografia, o nome dela é Imagens do Povo, e a parte de fotografia, tanto os cursos e tal, fica mais voltado para essa galera. E dentre outros projetos, o Observatório hoje cada vez mais, junto até com a própria rede, que é uma outra instituição da Maré, que atua ali na Nova Holanda, basicamente, quer assim, entrar no debate das políticas públicas de cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro, com mais força aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas de um modo geral. E a partir disso, a gente hoje foi a partir de uma licitação, mas está na administração ou na gestão da Arena de Cro, Arena da Penha, Arena da Cultura da Penha. E existem outras iniciativas, entre elas que eu mais estudei essa semana, que é o projeto da Bela, né? O projeto da Bela hoje ficou muito voltado para a Bela Maré, mas na verdade o projeto no começo era um projeto muito mais ambicioso. A Bela, quer dizer, no começo era uma Bienal Internacional de Arte Contemporânea nas favelas. E no primeiro desenho, a intenção era criar, de certo modo, primeira parte, uma Bienal mesmo, como né, esse recorte temporal de uma série de atividades que acontecem, seja no campo da literatura, artes, né, de 2 em 2 anos está desenvolvendo um evento ao longo da Avenida Brasil. E aí, para isso, tinha, nesse primeiro escopo do projeto, nesse primeiro desenho, tinha a proposta de fazer de recuperar, né, de alugar 4 galpões, todos, eu achei até engraçado que no texto do projeto, assim, na orla da Avenida Brasil. Né? Mas né, que ao longo, a margem, né? Verdade, depois comigo eu me liguei, pô, mas orla, né? Então, ao longo da Avenida Brasil, a ideia era ter a Bela Realengo, inclusive, tinha uma ideia de fazer uma Bela Realengo, Bela Vigário Guadalupe, Bela Santa Cruz e Bela Maré. Esse projeto era o inicial em 2009, essa coisa acabou que, assim, por uma série de fatores, ele foi reduzido e hoje a gente trabalha, até de certo modo é até mais interessante para a gente focar numa etapa de cada vez, do que pensar o projeto, né, inteiro vindo em bloco, fica mais difícil de arrumar dinheiro, mais difícil de articular parceiros e tal. Então hoje em dia está muito focado na Bela Maré, né? Esse o projeto ficou mais focado, mais sintetizado na área da Maré. Mas mais especificamente ali na Nova Holanda. Não sei se vocês conhecem também ali o completo conjunto das favelas da Maré. A Nova Holanda ali na altura da Passarela 9, Passarela 10. Tem uma rua que inclusive é onde tem a sede da Redes. E o Centro de Artes da Rede, isso é vizinho do Centro de Artes da Rede. O que é interessante porque assim, está dentro da ideia do Bela Maré, tá tanto a criação, né, a criação de espaços mesmo, de produção, de criação e de difusão de arte, né, nas favelas e ao longo das periferias e ao longo da Avenida Brasil com um enfoque maior, mas também recuperar simbolicamente essa área da Brasil que passou a ser, quer dizer, passou por um processo de degradação também grande, num certo abandono ao longo, né, nos últimos tempos, que agora está sendo meio que retomado. E aí dá a ideia de estar desenvolvendo também grandes galpões de centros de arte ao longo da Brasil é também de estar trazendo um novo olhar sobre a Avenida Brasil, né, e sobre a periferia. Além disso, a ideia é que isso seja um polo também de produção e difusão de arte, ou seja, de estar produzindo, estar disponibilizando um espaço onde os artistas locais
né, em diálogo com outros artistas, possam estar também expondo seus trabalhos e fortalecendo sua produção. E além disso, tinha uma ideia de fazer uma associação com alguma forma de convênio, alguma forma de diálogo com as escolas públicas ali da região. Então, cada galpão da Bela, ainda que a gente esteja hoje pensando só no Bela Maré, mas a ideia de cada galpão da Bela é justamente isso: você ter, em cada local, você está dialogando com as diversas comunidades ali do entorno, você recuperar simbolicamente esse espaço da própria Avenida Brasil, você também tensionar o Estado, porque assim, o que a gente vive hoje, e a gente estava já fazendo esse debate ali fora, né? O que a gente vive hoje é justamente uma concentração muito grande de equipamentos culturais, assim, equipamentos públicos, inclusive, né, culturais, na Zona Sul e na região central da cidade. Se você faz uma pesquisa assim, fora dali, o que existe, ainda que de uns tempos para cá tenham surgido equipamentos, né, que tenha, você pode, parece que há um começo de mudança na percepção do investimento, pelo menos público, né? O descompasso é muito grande, então a ideia também porque à medida que você vai valorizando uma área, recuperando, e além de estar dialogando com as comunidades, a gente tinha a ideia também de fazer esses polos gastronômicos ao redor, que acaba atraindo. Você tem um galpão, você tem eventos ali, naturalmente você vai chamar alguém que vai querer fazer um bar ali perto, vai querer abrir alguma forma de comércio com alimentação. Você vai impactar aquela região ali de alguma maneira. Alguém vai querer também explorar esse transporte. Então, quer dizer, tem uma série de outros benefícios que o funcionamento de um espaço cultural potencializa também, né? Então, uma das ideias também era essa. E na verdade, a grande função também do observatório está tensionando o Estado a cumprir a sua função, porque na verdade a existência desses equipamentos, o acesso a esses bens e equipamentos culturais é uma obrigação do Estado e um direito dos moradores, né? É um direito da população, é um direito dos cidadãos. Então, assim, a gente, na verdade, nada mais faz do que cobrar do Estado a sua vocação primeira, né? Que é estar se direcionando de alguma maneira para a efetivação dos direitos. Agora, a gente também não pensa, a ideia do observatório, tanto na arena, tanto em qualquer equipamento, assim, não é vincular o projeto à Secretaria de Cultura, entendeu? Também é trazer iniciativa privada, porque de alguma maneira a gente entende também que a iniciativa privada é importante, esse investimento. Uma das ideias que a gente tem pensado muito, assim, o observatório trabalhava, a própria SPOC, por exemplo, era Escola Popular de Comunicação Crítica. A escola de fotógrafos era a Escola de Fotógrafos Populares. Essa coisa do popular como sempre, né, como foco, assim, popular como quem mora em favela, em periferia, em espaços populares. Né? Então tinha uma leitura disso aí como assim, não, nós temos que fazer especificamente para os moradores de favelas, né, e periferias. Hoje em dia a gente tem uma cota de 30%, eu acho, ou 25% para quem não mora em favela, para quem mora na Zona Sul, que tem, né, mora em outras regiões da cidade. Isso é interessante porque a gente entende também que uma das coisas que a gente quer ao revitalizar a Avenida Brasil é que haja também uma circulação inversa ao que tradicionalmente existe, no sentido de você ter contato com ou para assistir uma peça, ou para ver uma exposição. As pessoas sempre saem, a maioria das vezes, acabam tendo que sair da periferia em direção à Zona Sul, que é onde estão os equipamentos, né? Estão concentrados o maior número de equipamentos. Então você quer trazer também as pessoas para circular na Avenida Brasil e circular nas periferias, produzir esse encontro, de alguma maneira. Então, dentro dessa ideia, a SPOC mudou essa filosofia assim, do perfil dos alunos dentro dessa ideia também. Então, e uma das
das funções da Vela Amarela também seria essa, não só aí tem uma série de outras questões, né, que a gente pode discutir, mas assim, tá produzindo esse encontro e a partir dali também catalisar essas pessoas e tá potencializando esses encontros, né, e potencializando a produção mesmo da cidade como um todo. A produção não só cultural e artística, mas a produção também, a produção das relações sociais, né? A produção, as práticas sociais, né? Novas práticas sociais, novas apreensões sobre a cidade, estimular a circularidade da cidade para todos os cantos, não só nesse trajeto que a gente fica meio preso, né? Por conta de uma má distribuição dos equipamentos, e de uma coisa que tem, não sei se de uns tempos para cá, mas assim, sempre na televisão mesmo, você tinha aqui vem uma questão aqui para mim, que é propriamente uma afirmação, mas você tinha uma coisa, o Rio de Janeiro era a Zona Sul, né? Difícil, sempre ele é retratado como a Zona Sul, ou centro, no máximo uma Tijuca, Andaraí, né? Agora, de uns tempos para cá, me parece que tem havido um deslocamento do olhar para a periferia e das próprias políticas, assim, de alguma maneira. Eu acho que parece estar havendo pelo menos uma percepção diferente. E eu acho que isso tem que ser estimulado, assim, de alguma maneira, tem que ser potencializado de todas as formas. Então, na verdade, isso também é dos interesses do Observatório, né, em pensar novas relações na cidade, novos trajetos, novas percepções, novos olhares da cidade e de seus moradores. Eu sou uma circuladora da cidade. Eu estou gostando cada vez mais, me profissionalizando nisso. Porque às vezes eu estou num projeto e as pessoas perguntam: você é da Maré? Você é do Cantagalo? Você é do Chapéu Mangueira? E eu me sinto super desse lugar, mas na verdade eu sou do Caxambi, que eu não desenvolvo projeto nenhum. Né? E também sou do Caxambi há 2 anos, já fui de Jacarepaguá, já fui da Tijuca, do Andaraí. Então eu me sinto, né, na minha vida pessoal, na minha vida profissional e artística, uma circulante, né? Então, rapidinho, eu vou falar quem eu sou. Assim, meu nome é Renata. Kodagan é o nome artístico que eu estou usando de um tempo pra cá, que é o nome da minha avó, que é um nome que eu não carrego e está morrendo na família. Falei, logo esse nome interessante, né? Que tem uma vertente da família negra, que veio da Inglaterra, que veio para a América Central e que veio para o Brasil, que tem esse nome. Né? O meu bisavô, ele veio construir aquela estrada de ferro da Amazônia que ia para o Brasil inteiro. Eu falei, não quero perder, e aí em homenagem à minha avó, a Molly Kodagan, eu agora assino artisticamente como Renata, porque o artista se inventa, guardem isso. Eu venho de uma formação artística, né? Eu falo sempre entre aspas, porque eu me sinto muito autodidata, eu experimentei muita coisa que hoje me leva a uma percepção, a uma produção estética, mas eu ainda estou me enquadrando nesse lugar. Eu me chamo de artista, mas eu ainda estou criando, organizando as minhas referências e tudo. Uma delas foi Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, que eu fiz parte durante 7 anos de um grupo chamado Senum, que era um grupo de universitários negros que estavam brigando com a questão do negro na universidade, do preconceito, da dificuldade de se manter na universidade. Isso tem a ver com a minha história. Eu acho que isso me ajudou a circular pela cidade, porque nessa época do grupo a gente se apresentava em vários lugares, então foi aí que eu comecei a olhar a cidade do Rio de Janeiro além do meu bairro, além dos lugares onde eu ia. A gente treinava na Lapa, mas a gente foi para muitos lugares da cidade do Rio de Janeiro. Mas até então não estava na moda e a palavra periferia não existia no meu vocabulário. Eu acredito que de uns 4 anos para cá, quando eu comecei a dialogar surpreendentemente com uma galera da UFRJ, eu fui aluna da UFRJ de Letras e odiei a faculdade, assim, tive vários atritos, me debati com alguns professores, uns eu amei, outros eu odiei, que eu não posso nem ouvir falar dessas pessoas. E eu amava já a educação porque eu já trabalhava com educação há muito tempo, foi muito difícil, assim, romper com a academia como eu rompi naquela época, inclusive não me formei. E aí, há uns anos atrás, através da Redes, que é uma prima irmã do Observatório de Favelas,
A Eliana, que é uma das criadoras e fundadoras da Redes, que é a esposa do Jailson, que deu esse roteirinho super legal para o Rodrigo, ela fundou lá na Nova Holanda a Redes e me convidou para voltar. E no meio desse processo lá da Redes, lá eu coordeno uma equipe de sala de leitura que atua em 11 espaços educacionais dentro da Maré. Se não me engano, são 10 escolas, a nossa biblioteca infantil e uma creche Nova Holanda, uma creche comunitária. E aí ela falou, olha, vai rolar um projeto lá na UFRJ que eu quero que você participe. Aí já, né, aquela frio na espinha dorsal, falei, não preciso nada, mas é um pedido da Eliana, deve ser legal. Aí cheguei lá e conheci a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma super intelectual brasileira, né, pós-graduada. Ela coordena 10 anos a pós-graduação da UFRJ e eu tremia nas bases, assim, porque eu falava, cara, primeiro que eu não me achava que tinha alguma troca para fazer, porque eles são os donos do saber e era a minha visão, né, na academia e o que eu estou fazendo aqui. Só que, para minha surpresa, a Elo é uma figura extraordinária e o projeto dela era mostrar que a academia não está produzindo nada de novo e que dentro da periferia, nas comunidades, é que está o fervo. É onde as coisas se entruncam e desse cruzamento de ideias é que nascem as coisas novas. E aí eu tive um casamento de novo tão bacana com a universidade que eu resolvi voltar a estudar. E terminar o curso, porque hoje eu me sinto com uma trajetória de quase 20 anos. Aí nas Quebradas eu caí na periferia. Esse nome Quebradas vem do movimento de periferia de São Paulo. Que lá em São Paulo eles chamam Universidade das Quebradas. Mas como aconteceu esse movimento? Como que aconteceu as Quebradas? Então, a Elo, ela é essa intelectual, mas ela é não grata dentro da UFRJ, porque ela sempre quer a galera da periferia, quem não tá na estampa das histórias. Só que a galera tem que render uma homenagem a ela, porque realmente ela é uma estudiosa, ela sabe muito, ela tem um nome internacional. Então hoje ela coordena, ela faz parte da coordenação do Fórum de Ciência e Tecnologia, Fórum de Ciência e Artes e Tecnologia da UFRJ, e ela criou esse programa. Para criar, ela tinha essa ideia. Durante um ano inteirinho, ela ficou chamando pessoas de diversos lugares do Brasil, de periferias do Brasil, da periferia do Rio de Janeiro e muita gente de São Paulo para conversar sobre o que daria para fazer com essa ideia de mostrar dentro da universidade, criar um curso que as pessoas da periferia trouxessem o seu conhecimento para dentro da universidade. Aos professores então, né? Oi? Aos professores. Não, a gente até tinha um currículo, quando eu li eu achei meio caretão, sabe? Que era um currículo assim, ela fez um percurso na literatura, a gente vinha desde a pré-história até o contemporâneo e tinha aqueles professores quadradões falando daquilo. Dessas aulas mais formais que tem na academia, a gente pulava para a produção da periferia, para a cultura popular, para isso. E aí pulava também para o conhecimento. Foi muito sagaz isso dela. Depois eu fui perceber que se ela faz um discurso, né, muito da periferia, seria um olhar equivocado de quem está na academia falando da periferia, às vezes, muitas vezes sem viver. E o que acontecia? De acordo com aquilo que vinha de conhecimento da academia, nós que éramos produtores de arte, de cultura, artistas da periferia, a gente trazia nosso conhecimento dentro daquela área da literatura que a gente estava estudando naquele momento. Começou a ser uma troca. Quando foi chegando mais no modernismo, né, e no tempo contemporâneo, foi ficando mais intenso a troca de quem vinha da periferia para a academia. Foi assim, muito legal. No final do ano a gente ganhou um diploma da pós-graduação da UFRJ e foi muito gostoso você ter esse respeito. E não era só eu, tinham outras pessoas também com trabalhos fantásticos de muitos anos lá dentro da academia, discutindo o que estava sendo criado na periferia, mas com uma voz de autor, de criador, né, de dono daquele conhecimento, de elaborador daquele conhecimento, né? E aí isso, depois de viver isso um ano, aí no ano seguinte eu acompanhei mais de perto. As Quebradas está no 3º ano, mas está um pouco parado por causa dos financiamentos que estão brecados. Todo mundo que estava sendo financiado pela Petrobras está numa entre-safra. Segundo eles lá, dizem que agora no 2º semestre tudo vai ser liberado.
E aí fiquem antenados, entra no Facebook, tem site, qualquer pessoa pode se inscrever, tem um campo avançado em Manguinhos. E a ideia da ILO é ter outros campos em periferias, porque o primeiro curso que eu participei era lá na Casa do Estudante, no Flamengo. E continua tendo um lá, mas ela quer que tenha outros na periferia. E tudo é filmado, porque a ideia dela também é que o curso possa ser online também. Então vou ter outras modalidades, ela só está esperando aí esse fôlego da grana voltar para poder fazer. Quem tiver interesse vale muito a pena, não só pelo contato com a academia, mas a troca. Né? Eu, numa aula das quebradas, eu me senti em vários lugares do Rio de Janeiro, porque tinha gente de tudo quanto era canto. Então a nossa troca era intensa, tudo quanto era canto, tudo quanto era linguagem, tudo quanto era formação, né? E auxiliado pela Heloísa, pela Numa Ciro e por uns outros professores muito interessantes. Bom, daí das quebradas, tinha uma outra pessoa que no ano anterior ao curso, que foi o Faustini, que participava desses encontros para elaborar as quebradas. E aí eu conheci o Faustini, e ele, no meio desse ano das quebradas, ele criou a PALP, que se chamava A Palavra da Periferia. E aí eu fui uma das pessoas selecionadas para participar desse curso, que na verdade era, a gente, no final dele, a gente tinha uma série de exercícios com o corpo, que no final fizeram a gente escrever. O Faustini achava que não dava pra gente fazer como a academia faz, né? Senta e pensa no cara só daqui pra cima. A gente se pensava com o corpo inteiro para poder escrever. E ele foi criando várias técnicas, porque ele também não era escritor, e ele escreveu um livro chamado Guia Afetivo da Periferia, que eu trouxe um para sortear, que é muito bacana. A partir desse livro, ele criou a PALP, porque isso era foi uma das técnicas que ele criou para escrever. E ele pensava que todo livro dele tem que ter uma ação junta. Não adianta só criar o livro e ele ficar lá na prateleira da biblioteca ou da livraria para as pessoas comprarem. O livro ele tinha que ter vida. E uma das coisas que ele criou foi o APALP. E no APALP, no final, eram pessoas de bairros diferentes do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, mas tinha um Leblon. A gente zoava a Bessa, o menino que era do Leblon, e cada um escreveu uma história sobre a sua periferia. É direito, né, do artista poder produzir, né, e poder mostrar a sua arte, né? Eu acho que aqui tem muitos que tem aspirantes a, e a gente começar a ver isso não só como ou um lugar difícil de se estar, né, ou como uma coisa que não seja direito, é nosso direito. Se você quer realizar alguma coisa, busca, né, busca os editais, busca os grupos, busca se fortalecer, porque a gente tem esse direito e a gente tem que catucar. Teve uma coisa, aí eu vou pegar a deixa agora da Avenida Brasil, né, do deslocamento do olhar. Lá na agência a gente começou a discutir o centro. Né? A periferia hoje ela tem uma força tão grande, né, em torno da criação, as pessoas ainda não têm tanta noção. E eu acho que ainda é bom. A gente discute aqui, somos da periferia, ninguém sai falando para ninguém que seja de uma grande cultura de massa, que tem um poder muito grande, porque eles ainda não sabem os códigos. Por isso que a gente assiste a Avenida Brasil. Tem um ar de coisa ali que a gente pode ter a ver, mas também tem muita coisa fora, mas isso é bom, porque de repente dá tempo da gente formar alguém que seja diretor de cinema, alguém que seja diretor de televisão, para fazer, porque quem tem que fazer somos nós. Quem tem que ocupar esse lugar para falar da periferia é a gente, não é a Rede Globo. Tá? E aí, na agência a gente começou a discutir que é um projeto, aí depois do APALP, da construção desse texto, o Faustino, no final do ano, ele tem essa coisa, cada ano ele vai criando uma coisa para te envolver. Ele cria a Agência de Redes para a Juventude, que era um projeto que a gente entrou em 6 comunidades com o PP do Rio de Janeiro, para trabalhar com jovens entre 14 e 24 anos, não, 24 nada, 28. E esses jovens criavam, a gente fez uma formação para esses jovens criarem um projeto para a sua comunidade. Os melhores projetos ganharam R$10.000 para realizar o seu projeto. E a gente coordenou, acompanhou, e tem projeto que está... A gente, em março, encerrou a agência e ainda não voltamos por causa do patrocínio da Petrobras, que não atrasa o pagamento, mas atrasa na renovação. E
gente está esperando voltar, mas de alguma maneira a agência está lá incubando esses projetos que já estão na rua, ajudando que esses projetos se desenvolvam. Tem os projetos assim mais variados que vocês possam pensar, e de uma molecada às vezes de 14 anos. Quantos anos você tem? 9? Já tá aqui? Nossa, gente, isso é bom, hein? Vamos criar esse. Tem alguém de 14 anos? Eu. Você tem quantos anos? 15. Tinha gente da sua idade lá fazendo um projeto. Você já se imaginou coordenando um projeto seu? Então, na agência é super possível. Tá no Facebook, Agência de Redes para a Juventude. Dá uma vasculhada lá. A gente colocou 20 projetos na rua de jovens, assim. Coisas muito interessantes. Gente, projeto que tem a ver com moradia. Tem uma galera da Zona Sul, do Galo, que eles criaram Dropando na Comunidade. É um projeto de cama e café para as pessoas. Eles reformam o quarto na casa de uma pessoa que queira ceder aquele quarto para pessoas que vêm de fora do Rio, precisam ficar um tempo no Rio. Aí você tem direito ao café da manhã, ao almoço e também uma visita turística dentro da comunidade, mas conhecendo a comunidade de um olhar de dentro para fora. Os projetos que tem, as pessoas que são referências dentro dessa comunidade. São umas meninas que têm 17 anos que criaram esse projeto, né? Então foi uma coisa muito bacana, onde a gente conseguiu comprovar que favela é potência. O tempo todo os meninos repetem isso. Vou fazer uma entrevista e eles falam, não, a gente está aqui mostrando que na favela não tem carência, tem potência. Foi uma coisa que a gente trabalhou muito com eles. E foi assim que eu fui chegando aqui, né? Aí nesse ano que a gente estava desenvolvendo a agência, um dia o Faustini chegou lá pra mim, tipo uma sexta-feira, e falou, ó, segunda-feira você vem aqui de manhã para uma entrevista com a revista do programa do Globo. Eu falei, mas por quê? Falar sobre o quê? Sobre a agência? Não, você veio falar sobre a sua exposição. Eu, sobre o quê? Sobre a sua exposição. E eu já tive uma experiência como atriz e tudo, mas nunca artista plástica, não. Apesar de trabalhar com a produção plástica dentro da arte e educação há muito tempo. E aí eu falei, mas eu vou falar de quê? Pô, a gente tá maluca, não tem exposição nenhuma. Pô, fala de cabelo, cara. Tu vive falando de cabelo, vive trocando de cabelo. Acho que isso é um tema seu. E aí, de sexta até segunda, eu tive que inventar uma exposição chamada Mapa do Meu Cabelo. Na outra sala tá uma projeção que depois vocês podem ver, que são algumas fotos que eu selecionei para exposição. Eu criei um objeto, cabelo, uma trança gigante, e nessa trança eu coloquei várias coisas que eu já usei no meu cabelo. E eu fazia essa brincadeira meio sem perceber que tinha uma coisa estética dentro disso, né? De usar trança, de usar plique, de usar duro, de usar black, de usar comprido, de usar curtinho, de mudar de cor, né? Já faço essa brincadeira desde os 18 anos. E o Faustini tinha visto isso com um olhar estético e isso virou uma produção estética, né? Então eu hoje acredito que a gente tem um acúmulo na periferia de experiências, né? De vivências, de projetos sociais, né? Essa casa aqui tem, né, tem uma energia e uma raiz muito bacana de gente que está produzindo arte, que quer difundir, que quer trocar, que quer plantar isso. E isso só está acontecendo na periferia, gente. Você vai na Zona Sul, você vai ter os teatros, você vai ter os equipamentos da prefeitura, mas trazendo, sei lá, o Monet, que todo mundo já conhece, que é maneiro, que é bonito, que eu acho lindo. Eu citei essa exposição porque ela já é antiga, mas eu participei dela na salinha do educativo. Pô, é muito bacana ver aquilo, mas não é algo do Brasil, genuinamente brasileiro, criado aqui. Eu acho que hoje a periferia ela tá com esse engajamento de uma forma muito natural. É porque a gente está com esse acúmulo dentro da gente, né? O Faustini costuma dizer que as pessoas têm uma necessidade tão grande da arte que colocam o nome do filho de Roberto Carlos, né? Que colocam o filho de Ricardo, John Lennon, de... Futebol também, né? Agora que nasceu o Ibrahimovic, era tomando filho do Ibrahimovic. E aí dá pra gente ver que o futebol a gente domina, né? A gente ainda consegue furar o bloqueio. Vai o menininho da elite, da Zona Sul, mas vai
vai a galera da periferia também, não tem como. E eu acho que a gente chegou na arte, né? E uma das coisas que eu hoje venho trilhando, assim, uma ideia que o Faustino me trouxe, mas que hoje eu abarquei essa briga com ele, a gente tem que brigar pela literatura. Adorei ter um poeta do meu lado, porque das linguagens da arte, se a gente for pensar na artes visuais, na dança, na música, né, a linguagem menos compartilhada no seu processo criativo é a literatura. A gente tem livros aí, a gente lê, mas qual era o processo criativo do Machado de Assis? Né? Qual era o processo criativo de vários escritores que a gente conhece aí? E então é um campo para a gente inventar, né? Tá mais livre para isso. Eu acho que é mais propício para a periferia. Então essa exposição, além de eu inventar um objeto estético, eu tive que inventar histórias de cabelo. Na verdade eu não inventei, eu fui buscar as minhas histórias de criança, as histórias engraçadas de cabelo. Me lembro que eu ligava para as minhas primas, para algumas amigas, a minha prima contar uma história que ia ser muito legal. A gente ia para o Renascença, que é um grupo, um clube que tem na Tijuca, que é o primeiro clube de gente negra do Rio de Janeiro. E é um clube de samba. Segunda-feira tem o famoso pagode do trabalhador lá e tal. Você chega lá. Oi? Perto lá do Iguatemi? É, bem pertinho do Iguatemi. E eu ia lá muito no baile, eu também, hoje menos, mas na época de menina eu ia muito no baile lá. Meu pai foi um dos diretores de lá também. E aí eu ia no baile e tudo, e eu me lembro que a gente ia no banheiro, aí tinham 2 filas no banheiro. E quando a gente chegou, eu fiquei olhando pra elas e falei, mas por que tem 2 filas? Aí a gente entendeu que tinha uma fila do xixi e tinha uma fila pra molhar o cabelo, que era a época do permanente afro, e que a gente toda hora molhava o cabelo pra ficar amanhã. A gente achou o máximo, que a gente não precisava ficar numa fila gigante pra molhar só o cabelo, entendeu? Então nessa exposição as histórias foram gravadas e as pessoas podiam ouvir essas histórias que eu escrevi sobre o cabelo. E nesses 4 últimos anos eu entendi, né, que eu posso me intitular como artista, assim como qualquer outro, né, que está na Zona Sul, que está em qualquer lugar, vou finalizar. E que a arte hoje, ela, apesar dos equipamentos ainda estarem concentrados em determinados lugares, o centro não é mais o centro que é a referência de todos. Aqui está acontecendo algo que nem todo mundo sabe, mas isso é um centro de produção artística, não está mais só concentrado na Zona Sul. Eu acho que essa é a grande... Eu acho que é uma grande conquista, mas uma conquista que ainda tem muito para se caminhar da galera da periferia. Eu olho aqui, eu vejo vários projetos e várias inovações artísticas em potência, né? Então, vim super feliz também para a gente poder dialogar e falar quais são as ideias que estão aqui de vocês, né? O que vocês têm para dizer? O que vocês querem fazer? Uma questão que vocês dois são do grupo de ONGs, né? Movimento social, e aí interagindo, pressionando a política pública, né? O governo, enfim, os órgãos institucionais do Estado, de poder, né? Para poder, enfim, investir na periferia. Mas eu queria mais detalhes. Eu queria saber o seguinte: como é que política pública, como é que a política cultural se insere nessa política pública? Você, assim, fala um pouquinho, assim, são os editais, são as pessoas que são, assim, que conseguem certa visibilidade e aí elas conseguem barganhar melhor com o Estado. Como é que se dá esse trâmite de você estar cobrando, tá pressionando o Estado para ter um olhar para a periferia? Porque na verdade isso já é uma luta política, né? Porque na verdade, assim, seria a função do Estado governar para todos, né? Mas isso é só slogan, né? Demagogicamente falando. E aí, como é que é isso? A minha instituição, eu que tenho um ateliê, por exemplo, ou tem um grupo de teatro, ou tem uma ONG que trabalha com cultura, como é que eu consigo barganhar com esse Estado? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que eu consigo criar uma demanda de política cultural, né? Queria que vocês detalhassem mesmo, assim, mais sobre isso. Detalhassem, por exemplo, então tem um cara que é o cara que tem visibilidade, aí ele consegue, por via mídia, conseguir barganhar, enfim. Ele chama um artista importante, um artista que está legitimado, e aí consegue ter diálogo. Ou então, assim, ele usa realmente a população que, não, vamos lá para a porta da Secretaria de Cultura. E isso acontece muito em São Paulo. São Paulo, por falar em periferia, né, você falou
São Paulo tem grupos culturais que estão em lugares extremamente periféricos de São Paulo e que têm uma importância enorme, né? Por exemplo, a Oficina ganhou do Silvio Santos, o terreno do Silvio Santos, numa luta judicial que durou mais de 20 anos, né? E eu tenho grupo 19 de teatro, que é um grupo que fica lá longe, mas é um grupo importantíssimo, é do mundo todo mundo conhece, entendeu? Tanto que estuda teatro, né? Mas é um grupo que fica lá. E todo mundo, assim, que ele tá na comunidade, ele tem uma relação muito mais com aquelas pessoas dali, e aí quem quer vir de fora vai ver, entendeu? Quantas vezes eu já fui daqui para assistir espetáculo deles, né? Então eu queria saber, assim, porque o nome da periferia, ele é um nome que se dá pelo artista que está produzindo uma coisa nova, mas ele também está no campo político, né, de barganha com o poder público. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Eu posso acrescentar pra aí gente só abrir também. uma mais aí também? Porque assim, até quando também a importância da gente estar sempre incentivando a cultura através do órgão das ONG, dos estados, não seria mais agora o momento da gente incentivar mais o povo a entender que o povo é arte, e lá que está a grana, nessas comunidades. E como a gente faria isso? Entendeu? De chegar, bora, vamos produzir, vocês fizeram grana, vocês que ditam a moda e tal, e aí? E se tem ONG já trabalhando isso, como a gente pode melhorar essa comunicação com o povo mesmo? Um gueto, assim, Bangu, Vila Kennedy, esses bairros que, como ele falou, não tem nada. Então, Epe, pra mim, eu acho que você já meio que respondeu essa questão. Nas ONGs, eu acho que hoje a gente tem um grupo de pessoas, e aí eu me coloco, por 20 anos de uma prática, é um período de formação grande, né? Eu entendo processos de educação no mínimo de 5 anos e daí pra frente. Então hoje eu me sinto formado, vamos dizer, dentro dessa estrutura de organização não governamental. E a gente passou por vários períodos, mas ainda tinha uma galera atrás de mim, né, que já vinha antes desbravando esse terrenão. E eu acho que hoje a gente chegou numa maturidade onde já se pensa, né, em algumas instituições como é que a gente sai dessa demanda dos financiamentos públicos um pouco, e até estrangeiros. Já teve no período, né, histórico das ONGs, logo que a gente começou na década de 80, ficar mais forte, o movimento mais forte, o dinheiro vinha de fora, eram agências internacionais. Aí começou aquela devastação de doença, de coisas na África e tudo, o dinheiro se deslocou para lá, mas hoje o dinheiro está meio complicado lá na Europa também. E já há algum tempo atrás, eu acho que já, sei lá, assim, mais ou menos aí beirando os 10 anos, as instituições públicas brasileiras começaram a ser as grandes financiadoras. Hoje o grande financiador de projeto social no Brasil é o governo federal, né? Mas isso eu estava conversando aqui com o Rodrigo, falando que para mim já era uma questão de que a gente começa a ter saia justa com o governo para debater determinadas questões, né? Porque já que é ele que me financia, como é que eu vou dar de cara com a Dilma e falar blá, 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 e aí é ela que lá no final, dependendo do valor do projeto da Petrobras, é ela que vai, passa na mão dela, para se vai ou se não vai. Então eu acho que hoje está na mão da sociedade, está na mão, eu não diria dos guetos mais, são os novos centros, né? Eu acho que a periferia é o novo centro. Não tem mais o gueto e o centro não está mais muito no centro. Isso numa perspectiva nossa. Os caras estão começando a desconfiar e desviar o olhar. É perigoso. A gente tem que se apropriar disso antes deles, né? Eu acho que antes deles. Então eu vejo que a grande solução são a produção, você falou, do crowdfunding, mas do outro nome, como é que é? Produção colaborativa. Produção colaborativa. Vulgo Ratatá. Vulgo Ratatá, caramba! É muito legal desse projeto aqui, eu quero que continue. Eu posso dar R$5 por mês. Cooperativo, como se fosse, né? Também tem uma lógica por aí. Eu acho que avança. Eu acho que avança. Que a cooperativa também hoje tem uma institucionalização tão grande para ser cooperativa que eu não quero ficar dentro dessa prisão também, não. Eu acho que cada lugar cria a sua forma. Fazer uma cooperativa e fazer, tipo, trabalho, fazer tecidos.
Uhum. Forma cooperativa, essa cooperativa se financia e acaba... Eu acho que... Vamos só dar um exemplo desse lance do catarse que a gente estava falando. Eu agora, inclusive, até contribuí com... que era um livro pôster, que era uma galera que estava fazendo... Era, tipo, cada música, se uma música... Enfim, de rock, de qualquer gênero. E essa música ia gerar um pôster, entendeu? Uma obra de arte visual. E aí tinha todo o projeto foi posto na internet. E aí eles fazem todo um esquema, eu não sei se foi só na internet não, mas tinha um esquema de preços diferentes de doação, que é desde R$5 a 500, sei lá, até bater meta do projeto. E aí cada doação você tinha uma recompensa. Assim, o que é a recompensa? Por exemplo, eu doei 70 contos, aí eu vou ter o livro pôster, meu nome vai sair no livro pôster. Eu já tenho uma outra lá, e um outro brindezinho. Quem dava R$200 ganhava um outro. Óbvio que cada um vai ter uma escala, né, de preço, mas a ideia é essa, que de alguma maneira você pode fazer também. Você faz um ratatá, essa colaboração, e você já pode oferecer em oficina, você pode. Entendeu? É bom ter essa jogada também, para você também. Isso que eu achei interessante do Catarse, que você na verdade, você está também divulgando, expondo o seu trabalho. O Hemp falou do escambo, né? Eu adoro essa palavra, vem perseguindo ela. E eu acho que é um pouco isso. Essas ideias, elas ainda, eu acho que estão atingindo a sociedade como um todo, mas eu acho que nesses novos centros a gente precisa falar mais sobre isso, divulgar mesmo, e aí eu acho que ser muito pedagógico, assim, educacional mesmo. Bom, olha, a gente tem a ideia de criar um ratatá aqui para manter um trabalho de arte contemporânea vivo aqui em Realengo. Então a gente convida, vai pra praça, vai na casa, na agência a gente fazia isso. Quando a gente começou a sentir uma resistência das pessoas, a gente marcava um encontro com o jovem na casa dele, com a mãe dele, com a tia, com quem fosse a pessoa responsável por ele, para explicar a agência. Projeta na parede, ó, esse aqui é o site, é assim que acontece, tarará, esse aqui é o nosso projeto que já está no site, ou cria uma nova forma. Eu acho que a gente precisa criar processos formativos para que as pessoas saibam. Então tem duas coisas aí. A implementação mesmo, né, dos espaços culturais nesses novos centros, que são as periferias que a gente chama agora. Eu fico muito mais afim de me deslocar do Caxambi para uma periferia do que às vezes uma peça no Leblon que é muito boa, todo mundo viu, mas que não mexe, eu não estou suando aqui. Estou suando porque isso mexe com a minha história, tem a ver com o que eu acredito. Prefiro estar nesse espaço aqui. E aí eu acho que vocês precisam pensar em duas perspectivas. Uma é de conhecer tudo que está acontecendo em torno disso. Então entra no Google e pesquisa para saber o que é crowdfunding, o que é produção colaborativa, quem está fazendo, como é que você coloca o seu projeto lá. Tem um espaço? Coloca o seu projeto lá. Ainda vivemos a era dos editais. Vamos entrar nos editais. Tem edital hoje, a gente também estava discutindo sobre isso, parou de concentrar os editais na mão dos diretores consagrados, ainda tem, os milionários, mas hoje tem edital do funk, tem edital... A gente foi contemplado, inclusive, no edital de funk. Pô, que maneiríssimo, o Faustini que criou esse edital. Isso que eu acho que é a chave, entende? O Faustini saiu de Santa Cruz, foi ser secretário de Cultura em Nova Iguaçu, hoje é um empreendedor de projetos, trabalhou na Secretaria do Rio de Janeiro e criou o edital para funk. Vai sair da gente essa parada, entendeu? Ninguém vai dar isso na nossa mão. Eu acho que é a primeira coisa. Até nesse negócio de edital, eu tô compreendendo. Eu acho que concordo, que é necessário no momento. Agora, eu concordo que você falou que é uma coisa. Eu todo grupo está na rua. E eu viajei, praticamente a gente viaja o Brasil todo como podem ver dos nossos custos mesmo. E o que eu vi nesse país, que às vezes a gente não conhece o Brasil, a gente não conhece o Brasil, não conhece o Brasil que se tem. Eu vi cada grupo fazendo coisas sem ter nada. Eu fiquei envergonhado. Falei, cara, esses caras fazem melhor do que a gente. No Ceará, em Mossoró. Eu fui passei da caravana da Uni, em cada lugar que a gente ia. Eu falei, cara, não tem nada pra ensinar pra esses caras, a gente tinha que me ensinar. Porque é isso, é uma fervilhação. E antes de qualquer edital, às vezes, eu fico pensando, é uma coisa, é o meu pensamento.
a gente fica procurando novo, quando devido o novo está no ancestral, está bem ali. Porque quando a gente fala de arte, depois da gente pesquisa de arte e tudo mais, eu nunca vi arte nascer em qualquer prédio ou equipamento, vamos dizer assim. Eu vi nascer nas feiras, numa antiguidade, uma ancestralidade que eu acho que a gente perdeu, porque quando veio o teatro de Goldoni, ele fechou, aburguesou, a burguesia se apoderou. O brincante da rua, que antes era o Pantaleão, começou a ser o seu Eugênio, começou a se decifrar e dar nomes. Aí quando se dá nome, você divide, caixa, né? Eu concordo plenamente com você, mas eu acho que a gente também não pode se negar a disputar espaços que são nossos, né? A gente tem um trabalho independente em Realengo há anos, voluntário, que a gente até trouxe alguma coisa para apresentar e tal. Agora, não é por isso que a gente também não vai prestigiar espaços que são nossos, inclusive são negados, o acesso é dificultado, sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto artista de periferia é que a gente está ferrado mesmo. Acho que quando todo mundo tiver essa consciência que a gente está ferrado, que o acesso é complicadíssimo mesmo. Ser direito à arte é uma ilusão, é uma utopia enquanto artista de periferia. Eu acho que a maior dificuldade do artista de periferia é se entender independente do olhar central. Exato. Eu acho que tem uma rota quase que obrigatória para o artista de periferia conseguir se estabelecer, sair da periferia. Aí quando ele chega no centro, aí ele entende a periferia e volta. E eu acho que essa volta da galera que saiu da periferia para o centro, para a periferia, não é simplesmente por conta de uma questão solidária, e acho que isso é uma tendência hoje, mas como uma questão de bateção de cabeça nas áreas centrais. Porque eu estou falando justamente isso. O Brasil sempre esteve centralizado, suas funções culturais sempre eixo Rio, São Paulo e Brasília. Isso. Depois que veio se pegando no governo que o Gilberto de Graças abriu, aí começou a aparecer, porque eu concordo com você. E estou falando justamente isso. Há uma descentralizar as coisas, porque eu só fui encontrar muita arte na rua e não fui no centro do Rio de Janeiro. Sempre foi fora. Nunca fui ali. Sempre é fora. É uma fervilhação, uma coisa que eu discuti em Caxias que o Alexandre Cardoso me expulsou da plenária dele lá. Porque eu não concordei que não, vamos agitar, vamos pegar uma praça, vamos colocar uma lâmpada. Eu falei, peraí, calma. Aí eu peguei um pessoal lá de hip hop lá de Manguinhos, que eles fazem um trabalho do caralho lá em Caxias. Socialização, político, que eu amei os caras. Falei, cara, vocês são geniais, com poucos recursos que tem. E a nossa briga social descentraliza tudo. O edital às vezes prende. Não, com certeza. Enquanto a gente está discutindo, não estou colocando isso porque eu acho que não pode você, é necessário, mas também começar a pensar novos caminhos para que todos tenham, porque todos têm que ter. A gente tem uma coisa que a gente discute lá falando, olha, que a gente está numa discussão de arte pública. A arte pública é feita por nós particulares e que o poder público deve reconhecer e pode ajudar, que venha ajudar, que é um direito, mas que se descentralize, porque senão fica mesmo a mercê. E a gente está nessa discussão também, porque me ajuda também a discutir lá, dessa competitividade, porque às vezes a gente está lá, apresenta aquela competição, quem vai, quem não entra. É um problema que hoje em dia tem em São Paulo, nas cooperativas que você falou. Eu tenho muitos amigos lá com bombas urbanas, no buraco do oráculo, porque eles acabam se degradiando por causa do edital. Qual cooperativa que leva? E lá estão começando a discutir sobre essa questão de como é que a gente pode, porque eu acho que enquanto você todos merecem, e acho horrível a gente ter que sair da nossa área para poder ir lá, para poder, enquanto está ali às vezes, então que se incentivar, fervilhar as sedes públicas. Acho que tem um viés muito importante que a gente tem que se ligar. Eu venho há 10 anos pesquisando comunidades no Brasil, favela. Eu não sou artista, me considero um pesquisador, um ambulante cultural, cara que troca. Dentro dessa parada, o que tem? Tem o padrão de arte europeu que já está enraizado na gente, automaticamente. Desde que meu filho nasceu, todo mundo. A gente vê música num padrão europeu. A gente vê visual num padrão europeu. Acho que a grande questão agora, que todo mundo se ligou agora, é que a comunidade sim, a favela, é um bagulho muito rico. Porque é tipo, o tocar é diferente, o falar é diferente. Isso, eles não vão tirar da gente. Me senti provocado, assim, por várias coisas que eu vi aqui de todos os lados. Assim, cheguei já quase no fim, você falou um pouco sobre ONG,
E eu me considero um pouco assim, cria de ONG, né? Porque há 11, 12 anos atrás eu fui aluno de ONG, passei por várias, né? E elas me deram acesso ao teatro, ao fazer uma faculdade, coisas que eu não teria acesso de uma outra forma, né? E eram ONGs que eram ou na Zona Sul, no centro, aí fazer esse deslocamento. Assim, apesar de todas as críticas que eu tenho às ONGs hoje, eu acho que elas cumprem mesmo um papel bacana assim, nessa coisa da inserção do jovem. Até hoje, as ONGs por onde eu já passei, algumas que tem mais estrutura, eu vejo a galera assim, tendo acesso à arte. Foi até falado aqui um pouco sobre essa coisa do eixo Rio-São Paulo, da galera às vezes sair um pouco. Há um tempo atrás eu entrevistei o Ami Haddad e ele falou uma coisa muito bacana. Eu perguntei para ele, falei, poxa, tanto aqui no Rio ou em outras cidades, às vezes a galera gasta, sei lá, R$100 num boteco, mas não gasta R$20 num teatro. Aí eu falei, mas por que isso acontece? Aí ele me deu uma resposta que aquilo ali foi a iluminação para mim. Ele disse, para que o cara vai pagar R$20 numa peça que ele não se sente representado para ver uma obra de arte? Se ele sai na porta dele, ele já tem o pagode, tem o funk, que é uma arte que fala muito mais dele do que a peça que está agora no CCBB. E assim, um apanhado assim um pouco, agora um pouco discordando de você, mas concordando ao mesmo tempo. Assim, a arte tem a sua especificidade, né, de trabalho, mas eu não consigo imaginar assim, ao mesmo tempo o cara fazer arte com pouco recurso, se um pedreiro, um sapateiro, um engenheiro, o cara não consegue trabalhar se ele não tiver o básico, né, porque a gente às vezes tem uma visão muito, um pouco romântica, né, da arte e tudo. Eu acho que é um ofício, assim, mas por outro lado eu acho meio perverso o artista ter que saber fazer edital. Hoje em dia tem até curso para você aprender a fazer edital, assim, eu falo, eu assumo, eu não sei, tu paga, você virou um trabalho, né? Eu acho meio perverso também um artista ter que saber fazer edital. O absurdo é ter editais e patrocínios em que uma peça do Mágico de Oz, do que eu botei, leva 1 milhão. Porra, com 10 mil eu faço coisa pra caralho. O grupo tá na rua, porque às vezes chega na rua pegando pra gente. Um amigo, o Amir, que eu cito ele também, ele falou, eu não quero nada nas praças, me dê um ponto de luz, eu faço o meu trabalho. Porque uma coisa que eles também fica à mercê, você acaba não fazendo o seu trabalho, e às vezes é legal você fazer. Eu vejo tantos artistas legais que com essa discrepância não gostam de parar e acabam sendo um vírus. Antes a gente pensava que tínhamos que ser os anticorpos, hoje eu acho que a gente tem que ser vírus. Muito comentar essa parada, porque eu cheguei a ver a fala do Amir, e teve uma coisa que me incomodou muito na fala do Amir, várias vezes, que é justamente isso, de me dê 10 mil, com um ponto de luz, eu faço. Ele faz, beleza. Só que assim, pode ser que eu faça, ele não é nem a questão do valor. É um respeito, principalmente em relação à arte pública, um respeito a essa diversidade. A pensar que temos várias maneiras aí de produzir, em várias naturezas. A arte pública hoje é uma parada que é um monte de coisa, não é só teatro, é um monte de coisa. Então, tem um monte de necessidades aí que precisam ser reconhecidas, né? E precisa de pensar essa lógica de como se produzir de uma maneira diversa. Então, não pela lógica assim do me dê só um pouquinho. Apesar das periferias, das favelas não tem tanto o mesmo número de equipamentos, não serem agraciadas, não serem contempladas com o que lhes é de direito, elas são polos de criação poderosíssimos, né? E que estão o tempo todo surpreendendo de alguma maneira quem tem aquele olhar preconceituoso de achar que aquilo ali é só carência, né? A potência da favela invade o tempo todo. Ela se impõe, seja pelo funk ou mais atrás, pelo samba mesmo, década de 80, quem foi que revitalizou foi a galera nós daqui. Revitalizou. Agora também não, mas quem trouxe de volta, para quem reestruturou, trouxe mudanças. Então, quer dizer, o passinho agora. Então, quer dizer, lógico que tem essa criação. Mas, por outro lado, é direito ter dinheiro para fazer as coisas. E ter dinheiro para fazer as coisas impulsiona também o trabalho. Você pode ter até uma escolha de caminhar pela via, fácil você mesmo. Mas é direito, se você reclamar, é direito, então você tem que correr atrás. E uma outra, aliás, eu até falei revitalizar, até retomar uma coisa que eu estava pensando, que revitalizar para a cultura eu acho horrível, não sei nem como é que eu falei.
Porque revitalizar, né? Tipo, tinha temas, vamos revitalizar a Avenida Brasil, uma coisa que você fala. Como assim revitalizar? Quem falou que tá morto? Muito pelo contrário, quem falou que revitalizou a Lapa? Ninguém revitalizou a Lapa, então a Lapa mais cara. Então, quer dizer, não tem esse discurso é ruim, lógico que tem que reconhecer. E mais, a lógica dos editais ela é perversa assim que é a lógica de mercado. E aí o mercado tem essa coisa mesmo do nome que está botando, isso aí é fatal. Assim, enquanto ela tiver com essa lógica. Agora, eu acho que mesmo os editais, por exemplo, se você abre um edital para o fã, mesmo os editais, se você participa politicamente, e aí participar politicamente é ocupar os espaços políticos, estar dentro do debate político, estar dentro da disputa, é criar conceito, estar dentro da disputa. Então, se você participa dessa disputa, você tem muito mais chance de melhorar a política e potencializar o trabalho que já é, toda aquela riqueza que já existe. Né? Toda aquela riqueza cultural que já existe, toda aquela beleza e aquela potência. Então, por isso é importante estar participando, estar disputando. Ainda que seja escolha de cada um, né? Cada vez as pessoas realmente não têm uma vocação maior para aquela discussão política, enfim. Mas é importante não virar as costas. Quem faz arte e cultura tem ideia que merece ter o subsídio para poder continuar, independente do espaço de ter, espalhado. Por isso tem que ter mapeamento também, pesquisa e vamos ajudar. Aqueles povos têm que ser fortalecidos. Não é sair da sua casa, você pode fazer muito lá e aí daí você pode trocar. E essa troca, cara, é fabulosa. A gente começou uma discussão na agência, com o Faustini, de desmonetarização da cultura, que é diferente de um pouquinho. A gente, né, dos novos centros, da periferia, a gente tem um capital cultural que a gente pode trocar e que isso pode criar algumas possibilidades, alguns processos. Agora, sem dinheiro, não caminha. Né? A Ítala, a gente tem um conhecimento da Maré, trabalhamos juntas já há bastante tempo. E aí eu vou aqui, ninguém precisa me pagar para vir aqui. E eu acho que eu tenho alguma coisa de vivência, e de formação e de construção que eu posso trocar. Isso é uma coisa. Agora, se ainda o que rege, né, com relação ao dinheiro são os editais, a gente tem que participar. E mais, a gente tem que inventar o que vai ser diferente do edital. Não adianta a gente dizer, não gosto, mas o que você está inventando? O que a gente vai criar? Qual é o embate que a gente vai fazer? Eu acho que o Faustini, dentro lá das possibilidades dele como secretário, depois como subsecretário, ele viu, não, eu vou abrir edital para pessoa física e vou abrir edital para o funk, vou abrir edital do passinho, vou abrir... Beleza, acabou aí, não acabou. Eu também acho que isso já foi. Agora, vejo também que é um instrumento, né, de poder dentro da nossa sociedade hoje. Então eu defendo que se a gente... Porque acho que edital é uma ponta do projeto. Né? Lá na agência a gente teve essa experiência que eu acho que foi muito feliz de trabalhar com o jovem, com um projeto de vida e o projeto para a sua comunidade. Então, o edital, ele reduz a ideia do cara. Mas, geralmente, o cara que chega, né, a conseguir esse acesso ao edital, ele tem um projeto. Que muitas vezes, na periferia, esse projeto envolve a vida dele. Envolve uma experiência, envolve, como o Henry falou, envolve uma andança pela cidade, né? Eu acredito que qualquer projeto em edital que o Henry se envolva vai ter a ver com a história dele de vida. Então eu acho que a gente tem que saber fazer. Eu defendo que tenha aula de projeto na escola. Não para a gente virar uma sociedade em torno de editais, mas uma sociedade que sabe se organizar, que o indivíduo, eu tenho uma ideia, eu sei organizar a minha ideia para fazer ela acontecer. Né? Por que a gente está falando aqui? As pessoas hoje já têm curso, tem pós-graduação, tem isso, tem MBA. Mas por que isso não tem um acesso maior para todo mundo se isso organiza? O que fica ruim é quando uns poucos conseguem ter toda a grana, ter o seu nome aprovado por causa de um nome. Mas eu não acho que a ferramenta seja ruim. Eu acho que a gente precisa inventar novas coisas, mas eu aprender a fazer projeto é uma coisa muito legal. Você projetar o futuro, você organizar a sua ideia, é bacana, só o exercício é legal. Então acho que a gente não pode cair também numa coisa assim de só negar e não ver que ali tem coisas que a gente pode aprender e inventar uma novidade.
Eu hoje vivo no campo da invenção. Eu não quero ser mais criativa, eu quero inventar novas coisas. Mas eu não preciso abandonar coisas que são boas, porque isso é legal. O cara poder projetar a sua ideia e se organizar. Eu queria reforçar isso. Eu queria saber um pouco sobre o seu projeto de funk. Como é que foi esse processo de edital? A gente está discutindo isso aqui. A gente tem trabalho sociocultural e ambiental voluntário, a Manieri, tem a gente faz oficina de artesanato, com reaproveitamento de material, de construção de instrumento e aulas de teoria e prática de música, e a construção de instrumento também com reaproveitamento de material, além de um projeto iniciado há pouco tempo de coleta seletiva e trabalho artesanal com catadores daqui da Coab, do entorno. E esse projeto que a gente enviou para lá foi um projeto de gravação de disco autoral. A gente vai pegar algumas composições de alunos, composições até de alunos de outras experiências que a gente tem de outras ONGs, que eu trabalhei e tal. A gente vai fazer um disco experimental de funk com reaproveitamento de material e relacionando o funk com outros gêneros musicais. A gente trabalha na oficina, com música popular brasileira como um todo, né? E é isso, a gente está esperando, a grana vai atrasar tanto, que a gente também deu uma atrasada nesse site, está fazendo os outros projetos, está dando continuidade à oficina com calma, porque tem isso, a gente depender do edital, realmente nada acontece. Ó, lá na agência a gente chamaria o seu projeto de projeto monstro. Por quê? É um projeto que junta coisas que de repente ninguém pensa. Juntar funk com outras linguagens de música, com outros ritmos, com material reciclado. Eu não pensaria isso. Eu acho genial, acho que é isso aí. Isso é um procedimento. Entrar no edital é um procedimento. Será que o Ratatá também não está na hora de pensar? Vamos pensar, é uma grana que está lá projetada e uma hora vai chegar. E como que a gente viabiliza outras? Como é que a gente se une a outras? Uma coisa até complementa a outra, até para você conseguir o Ratatá, quando você já tem um certo status garantido pelo Estado, acho que você consegue até uma aceitação, um apoio maior. E, infelizmente, na prática, a coisa funciona mais ou menos por aí. Eu queria só também falar um pouquinho dessa coisa edital, é o seguinte, porque arte no Brasil, assim, se faz com dinheiro público, né? Assim, o edital até tem esses recursos, que são os recursos, mas eu acredito que o Ratatá ele só funciona quando o grupo já tem visibilidade. Assim, acho que não tem como... até a Bialessa, que é a Humanidade, faz arte com dinheiro público. Até quando você tem uma empresa privada, o Bradesco ou a Oi, é com dinheiro público porque é retração fiscal. Então, assim, não tem como você querer entrar no campo da arte, de tentar se consolidar, de querer ter um trabalho continuado se você não domina essa instrumentalização, entendeu? Então, assim, é uma discussão, assim, que eu já discuti bastante isso, e assim, não tem como, assim, você vai conviver com isso a sua vida inteira, a não ser que aconteça uma revolução cultural, né? Porque você vai conviver com isso a sua vida inteira, fazer projetos e pleitear os editais. E aí sim, quando você tiver uma certa visibilidade, né, entrar na mercantilização, entrar no mercado, eu acho que tem grupos que nem querem isso, né, e mesmo assim eles conseguem manter aprovação em editais por conta do histórico de trabalhos, né, de boa qualidade, que eles efetuam assim, ao longo do período dos anos, né. Mas assim, isso é uma coisa que tem que, assim, é claro que tem que reivindicar editais cada vez mais inovadores, como é o do Passinho, editais para pessoas que nunca foram pleiteadas por editais, para poder fazer um fluxo de artistas novos entrando no mercado. Mas isso eu acho que não tem como, assim, porque o cara fala, mas é patrocínio da Oi, é patrocínio mas é com dinheiro público. Porque o cara vai deixar de pagar isenção fiscal, então assim, em última instância é dinheiro público. O Sérgio Carvalho do Latão, outro dia eu estava ouvindo ele lá na Unirio falar sobre teatro aplicado, ele falou, gente, não tem como qualquer grupo, qualquer artista conseguir se manter sem, assim, pobre, né? Claro, artista rico, né? E mesmo assim o artista rico ganha edital e consegue edital e faz arte com dinheiro público. Então assim,
Assim, faz parte desse nosso trabalho aprender a lidar com isso, aprender a fazer isso. É tão importante quanto você inventar coisas. Tá concretizando também, né? Esse espaço só está funcionando, a gente só está aqui agora porque tem um edital, que nem o edital da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, assim, não tem como, né? Desculpa, mas eu vou discordar um pouco de você. Porque, assim, não, essa é a polêmica. Desculpa, porque se a gente for pensar nisso, então grupos como o Escambo, em Piauí, o Alegria, o Boaça, o Bombas Urbanas, que depois de muito tempo que conseguiu, estariam mortos. Grupos aqui, como não vou dizer o grupo da oficina do Richard, estaria morto, porque em tanto tempo isso foi ganhar agora. E essas pessoas nunca pararam. Eu falei, ganha por conta do histórico. Só para completar, nunca pararam de trabalhar. Eu acho que a gente depende muito, eu acho que o pensamento político tem que ser, a gente está numa urbe, urbe e cívica, a sociedade tem que tomar posse disso. Por isso que eu concordo quando fala de você falar politicamente, se entender politicamente, porque você muda. Eu sou mais a favor da democratização, porque senão a gente vai ficar a mercê. Porque a gente fala de projetos, eu fico pensando num cara chamado Jerusa, que é um artista fantástico, o melhor artista que eu já vi, e é da rua, e ele conseguiu colocar as filhas dele usando chapéu na rua. Como tem muitos pelo Brasil. Eu acho isso cruel demais para um cara da capacidade dele, que para mim é um patrimônio público. E é uma pessoa sozinha, que tem que ser semi-letrada. Então essas pessoas têm muito a ensinar. Os griots que estão espalhados, que não tem como. Eu não estou contra esse estágio, nunca vou ser. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar novos projetos, novos rumos, para que todas as pessoas sejam contempladas. Porque senão vamos ficar sempre a mercê da coisa do... de uma guerra. Como é seu nome? Herculano. Então, só para complementar. Então, tudo isso. É por isso que eu discordo, porque senão vamos ficar sempre a mercê. Nós fizemos uma arte, nós não temos que ficar prisioneiros dele ou parar nosso dispor. Eles é que tem que nos representar. Nós merecemos, nós temos que ter, porque a isenção fiscal todo mundo paga aqui, então todo mundo merece. Quem te vê, o público, quem te vê e quem você está fazendo. Eu acho que é essa democratização. Em nenhum momento eu falei para parar de fazer arte, pelo contrário. Eu acho que tem que se fazer, só que tem que dominar essa capacidade. É uma capacitação, é um domínio técnico. Eu incluiria no seu discurso uma palavra chamada participação. Eu acho que no exercício da democracia a gente precisa participar. Tem uns anos atrás que eu carrego isso como uma memória, eu não largo, mas eu acho que é porque ela me espeta. Um dia talvez eu largue, mas eu ainda largo. Uma professora que eu vivia criticando, era uma das professoras que a matéria que eu mais me dava bem, que eu gostava, viramos amigas, e ela, toda vez que ela me encontrava, ela falava, voltou? Aí eu falava, não, voltou? Não, tô resistindo. Ela falou assim, você não vai mudar a universidade de fora dela. E isso me persegue, né? Então, eu acho que a gente não vai mudar a política de editais se a gente não participar. Em algum momento vai ter um encontro, você vai ter que prestar contas, e aí é nessa hora que você acessa alguém, né, que tem um encontro, se não tem, vamos criar então um encontro das pessoas que foram agraciadas com o edital do funk. E vamos discutir a demora, e vamos discutir que tem que ter de novo, e vamos discutir quem são as pessoas que devem ser agraciadas, por que não? Mas isso a gente só vai conseguir participando. E esse caminho é duro, é difícil, sabe? Requer a gente sair de alguns confortos da gente, ou mesmo se colocar num lugar onde você nunca teve. Onde que não te dão espaço e você tem que ir lá bater a porta e entrar. Agora, eu, assim, aprendi um pouco com o Faustino, de repente ele vê, você nem vai gostar muito, mas eu não tenho muito escrúpulo com algumas coisas não, sabe? Ele fez uma história pessoal e a partir disso ele também conseguiu alguns acessos que ele não tem vergonha nenhuma de usar isso, porque ele vai desdobrar em 6 comunidades no Rio de Janeiro, para mais de 300 jovens. E eu acho que é isso. Ele foi convidado para uma reunião na Petrobras Cultural, foi com o nariz de palhaço, com o pé de palhaço, sentou na cadeira lá da reunião do diretor lá do setor cultural da Petrobras, botou o pé em cima e aí todo mundo riu. Ele foi como um artista, ele tinha essa possibilidade, qualquer um que vai fazer isso.
Porque para entrar no prédio você passa por 1000 chips, 1000 detectador de metais. Detectador de metais, para saber se você pode, quem é você, tu deixa a carteira de identidade lá embaixo. Ele conseguiu fazer isso, entrar de palhaço nesse prédio, porque ele era o Faustino. E eu acho que a gente tem que usar isso. Ele usou uma ferramenta de artista para dialogar com quem estava lá na Petrobras. Olha, a gente quer estar aqui. O artista tem que vir falar com você. Vocês têm que reconhecer que linguagem que eu estou falando também. Eu não tenho que falar só com uma linguagem de executivo. Mas tudo isso a gente só vai conquistar com a participação e saindo do lugar, né? Dos criativos para os inventores. Eu invento a maneira que eu quero estar. Mas, por enquanto, o edital é o lugar que me dá dinheiro para eu iniciar esse processo de invenção. Vocês já começaram lá atrás. Mas o dinheiro vai impulsionar várias outras. É a realidade, não dá para viver sem ele. Eu acho isso muito problemático. Porque a participação, na verdade, não é possível para todos. A participação exige uma formatação que nem todos têm condição de conseguir, né? de fazer essa formatação. Eu tenho conhecidos funkeiros da região, que eu vou até mudar o projeto para tentar incluir eles, que não conseguiram entrar. Eu, graças a Deus, e também por conta de algum esforço, tive um acesso a um curso superior, já estava mais habituado a escrever textos e conseguir aprovar o projeto. Agora, essas pessoas que têm um histórico no funk mais direto, não que o nosso não seja merecedor, acho que a gente também é merecedor desse projeto, com certeza. Agora, existem pessoas que não têm como participar desse processo, que de democrático não tem nada. Eu acho que a gente tem que disputar o edital sim, mas a gente tem que ter a consciência de que o edital ele funciona dentro de uma lógica que a maioria sempre vai estar excluída. Então a gente pode até participar, mas com um cuidado muito grande, porque a gente está colaborando com o processo excludente. Eu vou continuar participando de digital, sim, ainda mesmo sabendo que eu tive que me formatar para conseguir esse, e a gente ainda discute inclusive essa nossa postura ideológica diante disso, porque eu acho que é justamente isso que falta. Essa lógica de mercado para arte é o que justamente desmobiliza, desarticula e gera essa exclusão da maioria dos artistas que de fato produzem, como ele está falando. Eu acho que é legal participar, sim, é legal, a gente tem que ser malandro, a gente tem que ser esperto. O capoeirista fez isso, é isso que sempre aconteceu, a gente tem que resistir e quando tiver algum espaço a gente pega, mas a gente tem que saber que o processo é excludente mesmo. Se a gente só quer se incluir, se a gente só quer participar, a gente está concordando com a exclusão do amigo que está do lado. Como é seu nome? Meu nome é Vandré. Vandré? Aquela história do pai que tem a necessidade da arte, você falou, tá? Rapidamente seu nome já bate em mim, já mexe no meu corpo, porque Vandré, apesar de eu era muito criança, mas a minha mãe cantava e esse nome fez parte da minha trajetória. Eu acho que você tá, assim, né, no movimento estudantil de um tempo atrás, a gente vivia falando, o Exclusive Deve também tem essa palavra, essa referência, vamos formar quadros. E os quadros simplesmente eram assim, a gente está aqui numa posição, mas a gente precisa ter mais gente. A gente precisa ter mais gente com olho, a gente precisa ter mais gente com condição de estar nesse lugar que a gente está. E como a gente estava na universidade, a gente dizia que a gente tinha que trabalhar na base, que era a escola primária, que é a escolão. E eu acho que o que você está fazendo é isso. Eu acho perfeito você pensar alguma maneira de incluir os editais da região, de quem você conhece, que é bom e que não entraram. Não vai dar para entrar para todo mundo, até porque esse edital foi uma pancadaria, um monte de gente não queria que ele acontecesse, a grana é pouca, quem criou não ficou, assim, acho que o Faustino ficou contente de acontecer, mas ele sabe que precisa avançar. E quem vai avançar? Os próprios funkeiros. E quem chegou um pouquinho mais, puxa quem está mais para lá. Não é formatar, eu acho que vai chegar uma hora que você cria um quadro, que aí quem formata é você.
é um caminho. Bom, a gente está encerrando, né, os trabalhos da mesa. Queria agradecer a presença de todos aqui, foi muito legal, assim, também conhecer o espaço, espero voltar mais vezes. A gente vai encerrar com o Rodrigo. Como palavras finais, também queria agradecer, dizer que assim, foi muito bom, né? O Jailson estava certo. Tinha a expressão direitinho. O Jailson não é. Foi muito interessante conhecer esse espaço também. E vou voltar com certeza também, só me chamar que eu venho. E, enfim, eu vou recitar então eu tinha pensado em 2 poesias, sempre tenho um problema, as poesias são longas, minha memória anda meio afetada. Como eu tomei só 2 copinhos de cerveja ali, eu vou mostrar, acho que eu vou conseguir lembrar da poesia até o final. E querendo também procurar, eu, assim, como poeta, eu uso meu apelido também na rua, eu sou Rodrigo Bodão. Não é o Bodão da Malhação, nem o Bodão do UFC, é o Bodão poeta. Rodrigo Bodão. E então eu tinha assim, 2 poesias curtas que acho que eu vou conseguir lembrar até o final. Sorriso. Muitos me perguntam como posso estar sempre sorrindo. É porque há em meu peito tamanha dor, me dilacerando e consumindo, que eu então, feito um ator, disfarço a dor, sorrindo. De tanto errar ao viver, há muito pensei em morrer. Essa expressão antidor sufocou o impulso suicida, ou qualquer coisa parecida. Esse sorriso virou meu norte contra os desígnios da sorte, talhando-me de forma invertida. De tanto pensar na morte, tornei-me cheio de vida. Para acabar, vou acabar com uma oração, né? A minha versão do Pai Nosso. Espero não. Pai Nosso, ou o que quer que seja, onde quer que esteja, aqui ou no céu. Apaziguado me sinto, apesar do ceticismo, ao pronunciar teu nome. Minha voz faz-se um reino, onde tento aceitar tudo que não depende da minha vontade. Nessa terra, perdido ao léu. Os vãos erros nossos de todo dia, bem sei que estarão também por aí hoje. Apesar de medir as palavras e ofensas, sempre no final acabamos ofendendo a quem não queríamos ter ofendido. Bem sei que me é inevitável cair em tentação, mas não faço por mal, tá bem?